Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 247, que a gente grava nesta quinta-feira, dia do começo das quartas de final da Copa do Mundo, que está infelizmente chegando ao fim, né? O primeiro dia sem jogos da Copa do Mundo foi ontem, quarta-feira, e aí já bate aquela sensação ruim de que a Copa tá chegando ao fim. Mas foi a maior maratona que eu me lembro, né? Foi quase 30 dias seguidos com jogo, pelo menos um jogo por dia, né? Também teve um domingo ali que foi quase uma folga, que só teve as 16 avos de final do Canadá, mas foi quase um mês inteiro com um jogo seguido. E agora a gente tem só, entre aspas, as quartas de final da Copa do Mundo, as semifinais e a grande decisão. E a disputa de terceiro e quarto, se você gosta desse tipo de coisa. Nós vamos falar sobre o balanço das oitavas de final da Copa do Mundo e também dar um destaque sobre as quartas, né, que já estão prestes a começar. Mas antes, nós temos uma presença muito especial aqui, não convidado, porque ele é da casa. Tudo bem, Leandro Stein? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, não vou agradecer o convite porque eu me convidei, só não apareci antes porque eu tô há 55 dias sem tirar folga, então eu estava exausto. A primeira coisa que eu fiz na primeira folga foi oferecer para participar, mas vamos embora. O Felipe Lobo também está aqui conosco, como sempre. Boa tarde, Lobo. Salve, Bonsa. Sempre bom ter o Stein também. E a gente conversava fora do programa que teve tanto jogo, e acho que esse é um dos pontos da Copa de 48 seleções, que é a primeira vez que das Copas todas eu fico com a sensação de que, ufa, acho que precisava um pouco de um alívio, porque a gente gosta, mas é muito jogo, né? Assim, é uma quantidade que fica até difícil. Eu já fui tentar lembrar aqui de destaques e eu misturo os jogos, porque teve tanto jogo. Então é bom ter uma folga também. Como você falou outro dia, né, Bonsa? O futebol precisa entender o valor que tem não ter jogo, né? Não ter jogo também é importante. Escassez. A escassez é importante. Começar então perguntando, aproveitando a presença do Leandro Stein aqui, o que você tem achado da Copa do Mundo, Stein? E você que é um grande contador de histórias, qual foi a história que mais te pegou assim ao longo da Copa do Mundo? Cabo Verde, talvez alguma outra? Bom, eu tenho gostado bastante, eu acho que eu tenho me surpreendido, porque está saindo muito melhor do que eu achava, do que sairia com 48 seleções. Eu já dizia antes, né? Falei algumas vezes no podcast que para mim o grande acerto da Copa com 48 seleções é isso, é poder contar outras histórias. Obviamente a gente tem questões sobre abrir muito esse leque, mas a gente tem contado muitas histórias. Eu até acho uma pena, porque a Copa do Mundo a gente precisa olhar para as coisas fora do campo também, né? E é tanto jogo que, pelo menos como jornalista, para contar isso, eu tenho sentido dificuldade para conseguir ler um pouco mais as coisas fora de campo. Mesmo, sei lá, as entrevistas dos caras, a gente vê recortes muito pequenos, né? Tá sendo difícil para vasculhar um pouquinho mais disso. E nesse aumento, para mim, o grande destaque é o aumento dos mata-matas. Assim, mais do que qualquer coisa, eu acho que isso foi maravilhoso, porque a gente dobrou o número de mata-matas, né? A gente tinha 36 confrontos, tinha 16 confrontos eliminatórios até 2022, e aí com os 16 avos de final, agora a gente tem 32 partidas, né? E isso multiplica por 2 a quantidade de histórias, então acaba sendo muito bacana. Eu particularmente, acho que a história que mais merece destaque é a de Cabo Verde, né? Mas tive sensações conflitantes, sobretudo depois da revelação da investigação sobre o
o Ryan Mendes, né? Assim, não engulo a maneira como o Cabo Verde tratou aquele caso, sendo um caso de denúncia de estupro ocorrido dentro da seleção, né? Então, acho que Cabo Verde perdeu um pouco de encanto para mim por conta disso. E nesses últimos dias, acho que pegando as oitavas de final e passando para o tema, né? O Egito, mesmo com a derrota, assim, eu não consigo ver os deméritos que as pessoas estão apontando para o Egito. Para mim, e até México e Inglaterra, para mim, foi, sei lá, um dos maiores jogos que eu vi na história das Copas, esse México e Inglaterra. Então teve muita coisa boa, uma pena pela Colômbia, né? A Colômbia era a seleção que falava, que me fazia pensar, oba, hoje tem a Colômbia. E aí acabou, agora é o que eu lamento. Pois é, né? Estavam compartilhando aquela frase, acho que do Menotti, né? Não sei se é verdadeira, mas faz sentido, né? Que assim, quer ganhar da Colômbia, diga para eles que eles são favoritos, né? E a Colômbia estava com esse favoritismo nesse jogo, até criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu convertê-las. Não foi um jogo tão aberto também, foi um jogo que teve um dos piores XG da história das Copas e acabou indo para os pênaltis e a Suíça avançou às quartas de final. Então vamos falar um pouquinho sobre esses duelos. As oitavas a gente não precisa falar da seleção brasileira, a gente fez um programa inteiro sobre a eliminação da seleção brasileira, mas podemos falar sobre os outros jogos, até porque não deu tempo de falar dos outros jogos, porque a gente fez um programa inteiro sobre a seleção brasileira, né? A gente começou lá atrás, né, com Marrocos e Canadá, e Paraguai e França. O Marrocos ganhou do Canadá por 3-0, foi um jogo mais próximo do que o placar sugere, né? O Canadá fez um bom primeiro tempo, o Marrocos até adotou uma postura um pouquinho mais defensiva, mas depois do segundo deslanchou, fez 2 gols com o Onari, né, que tá jogando uma posição mais avançada, né? Ele era mais meia central na outra Copa de Marrocos, agora ele tá jogando de 10 atrás do Saibari, com o Brahim Dias e o Alcanuz pelos lados, e ele fez 2 gols. Caminhada assim, muito legal do Canadá, acho que conseguiu seu primeiro ponto na Copa do Mundo, primeira vitória, ganhou um jogo de mata-mata. Acho que era mais ou menos o teto também, a menos que tivesse muita sorte no sorteio. E Marrocos, o que mais me chamou a atenção é que seleções africanas chegando às quartas de final da Copa do Mundo foram grandes acontecimentos em outras Copas, né? E dessa vez Marrocos chegou em 2 seguidas e não é nem surpreendente, né? Acho que é um atestado da força dessa seleção. Você esperava, né, que Marrocos chegasse até aqui. Poderia ter caído para a Holanda também, mas aí acontece, fez um jogo melhor que a Holanda, levou para os pênaltis e tudo mais. Então não é que foi fácil, mas não me surpreendeu Marrocos mais uma vez nas quartas de final. Não surpreende. O Marrocos é uma seleção das mais fortes fora da Europa e da América do Sul. Uma seleção que era esperado chegar nessa fase. A gente até falou na primeira fase, Brasil e Marrocos foi o confronto com o ranking da FIFA mais alto, né? O único confronto da fase de grupos que reunia 2 times do top 10. O mais próximo era Croácia e Inglaterra, porque a Croácia está logo fora do top 10, né? No ranking, no último que saiu antes da Copa. Então, era uma seleção forte, se sabia que era uma seleção forte, e na verdade a nossa sensação é que tinha outros africanos que poderiam chegar mais longe do que foram, né? E Marrocos chegou com alguma tranquilidade até, né? Embora o jogo contra o Canadá, os 3-0, tenha sido um pouco grande demais o resultado para a dificuldade. Foi o jogo, 2 gols saíram no final, mas era muito clara a superioridade de Marrocos também, né? Não é que a Marrocos precisou fazer uma grande força também. O Canadá, eu esperava mais do Canadá, o Canadá tinha mais... Eu também acho que tinha mais para dar do que apareceu na Copa. A ausência do Alphonso Davies pesou um pouco. Mas Marrocos é uma seleção que se espera bastante e eu acho que está criando uma base para chegar na Copa do Mundo em casa e poder, inclusive, sonhar e percorrer o caminho inteiro, né? Assim, não será surpreendente para ninguém, como não foi dessa vez, que chegue nas quartas, mas eu acho que o próprio
time de Marrocos permite sonhar em dar um passo além. Eu acho que não tem nenhum... não seria uma grande surpresa se Marrocos conseguisse colocar a França em maus lençóis e eventualmente vencer. Eu acho que é um time que é capaz de vencer a França, como venceu Portugal e Espanha na última Copa, como fez um grande jogo contra o Brasil e até poderia e talvez devesse ter vencido. Então, é uma seleção que não surpreende. O que eu esperava é que talvez, por exemplo, Senegal, que é uma seleção muito interessante, talvez chegasse também junto. Ou Costa do Marfim, que a gente falou que foi uma seleção que jogou tão bem nessa Copa, né? Marrocos não surpreende. A minha surpresa é não ter outra africana, que eu achei que teria. E Marrocos, assim, a maneira como mudou o jogo, né? Não é surpreendente chegar duas vezes em quartas de final, né? A gente não sabendo o que vai acontecer, mas pela forma como abraçou um outro estilo de jogo, eu acho que porque é uma escolha muito complicada mesmo, né? Você abrir mão de um ciclo que tinha sido ótimo com o Walid Regragui e 6 meses antes demiti-lo, porque estava com futebol reativo e aposta num treinador que é campeão mundial sub-20 com uma equipe de um futebol mais fluido de Marrocos, encaixa novas peças, né? Muitos jogadores já estavam ali, mas tem caras que chegaram agora, assim, que não estavam nem na Copa Africana de Nações e que estão rendendo muito bem, né? Um time totalmente novo. De certa maneira, o Regragui também chegou em cima da hora, mas enfim, acho que é mais fácil você conseguir organizar um sistema defensivo como era em 2022 do que organizar um sistema ofensivo como está sendo agora, né? Com o Boadi chegando agora, com o Diop chegando agora. Então, isso para mim acaba sendo o mais marcante de Marrocos, assim, essa virada de chave com poucos protagonistas em relação a 2022, né, jogadores que continuam, e ainda assim dá até para dizer que Hakimi está jogando mais, eu tenho gostado mais do Mazraoui, o Onahi não progrediu na carreira e agora na Copa voltou a ser aquele cara de 2022, então isso acaba sendo importante também para o Marrocos. E sobre o Canadá, eu acho que o Canadá foi até... Eu discordo um pouco com o Lobo, porque para mim acho que o Canadá ele foi acima das expectativas em dois sentidos. Um, porque ele conseguiu ir bem na Copa, mesmo com esses problemas físicos, né? E foram vários, porque o Alphonso Davies jogou só 15 minutos, porque o Bombito começou machucado, porque o Koné saiu machucado no segundo jogo, então o Jonathan David, ainda que tenha feito uma tripleta, eu achei que foi uma Copa ruim dele, assim, no geral. E o Canadá, mesmo com essas questões individuais, rendeu bem, e aí acho que é o grande salto do Canadá, né, em relação à Copa do Mundo de 2022. Em 2022 a gente olhava, nossa, esse Canadá tem jogadores interessantes e pode ser competitivo. Esse Canadá de 2026 foi competitivo a despeito dos jogadores, né? Porque foi um sistema mesmo. Achei que foi um coletivo muito confiável, méritos do Jesse Marsh, méritos também do Eustáquio, né? Que para mim acaba saindo como esse craque do Canadá, craque no sentido de principal jogador, como esse protagonista do Canadá na Copa do Mundo em casa. Então, para mim é um saldo bem digno, assim, ponderando o que foi a evolução desse time de 2022, que já era uma surpresa, né? A gente não esperava o Canadá indo tão bem nas eliminatórias como foi daquela vez. E a despeito desses tantos problemas que teve durante a campanha, né? Conseguir lidar com isso, e até, assim, o Canadá pesa, né? Considerando que ele não foi primeiro na fase de grupos, ele perdeu o mando de campo, então foi um anfitrião que teve que jogar nos Estados Unidos, né? Aí a gente pode até discutir as decisões da FIFA se não dava para colocar o segundo colocado do grupo, pelo menos, para jogar no Canadá, para ter essa força da torcida. Mas foi um anfitrião que não jogou em casa nessa fase de grupos e jogou bem esses 2 jogos, entre aspas, fora, né? E no outro lado dessa chave, né, a gente teve a França, que venceu o Paraguai por 1-0 naquele jogo muito louco, né? Aquele jogo de defensores Chaco entre França e Paraguai. O Paraguai fechou tudo, a França tentou abrir e conseguiu, com uma grande jogada do Désiré Doué.
Teve muita discussão sobre se os paraguaios exageraram, provocaram demais, bateram demais, mas eu acho que o principal é a recuperação da campanha do Paraguai foi notável, né? Do jeito como começa levando uma goleada contra os Estados Unidos, que deixa uma impressão horrível, e mesmo a gente aqui no América do Sul tá torcendo pelo Paraguai, ficou... acho que esse Paraguai aí não é muito bom, não. Mas o Gustavo Alfaro conseguiu dar a volta, né? Arrancou uma vitória surpreendente sobre a Turquia, também fez um gol, se defendeu, depois o empatezinho ali foi o suficiente para se classificar, elimina a Alemanha da Copa do Mundo e depois, não quase elimina a França, mas complicou a vida da França, né? Então o Paraguai também acho que fez o que dava para fazer e a França... Esse era um jogo para quem não quer a França campeã do mundo, que assusta um pouco, porque mostrou uma maturidade muito grande da França, né? Porque assim, o talento eles têm, mas e o Deschamps até tá soltando os caras, né? É um time que é bem mais fluido, um time mais ofensivo, mas eles também mostraram cabeça nesse jogo, né? Porque era fácil, até o próprio, acho que o Stefan, o auxiliar técnico do Deschamps, disse que era um jogo fácil de perder o controle, né? E os jogadores da França não perderam o controle. Muito pelo contrário, né? Eu acho até, inclusive, que um dos motivos para a retranca do Paraguai ter sido tão absoluta é que a defesa da França foi muito bem nesse jogo. Todas as vezes que alguém do Paraguai escapava, tentava criar alguma coisa, o Upamecano e o Saliba estavam em cima para tirar a bola, para não permitir que tornasse contra-ataques mais perigosos, e o Mbappé também, lógico, todo mundo viu as imagens dando risada, prendendo bola na bandeirinha de escanteio, e a entrevista depois do jogo. Então, assim, eu acho que o Paraguai foi uma história muito legal pela maneira como conseguiu recuperar a sua Copa do Mundo, pela zebra contra a Alemanha, é claro, e fez o que dava para fazer para tentar complicar a vida contra a França. E a França já a tinha como a principal favorita ao título. Esse jogo foi só uma confirmaçãozinha a mais. Se alguém tinha dúvida que Mbappé jogaria a Libertadores, né, Bonsa? Ele deixou claro que ele jogaria e brilharia na Libertadores, né? Porque o mental dele é 100% preparado para jogar uma partida de Libertadores. Ele manteve o controle e ainda fez o que a gente espera que os nossos façam, né? Os sul-americanos façam, que é assim, aguentou a pressão, lidou com a pressão, lidou com as provocações e quando ganhou, provocou de volta, sem desrespeitar, sem ser uma pessoa desagradável, fez a provocação normal, que é parte do jogo. E o que eu gostei nisso da França é porque eles não ficaram reclamando que eles vieram aqui para não jogar. Porque o meu medo era eles ficarem com esse discurso que a gente vê, é muito comum. Não, essa foi a internet. Quem fez isso foi a internet. Né? Mas a gente viu veículos ingleses, sei lá, eu nem vou dar espaço. Enfim, teve gente que reclamou, gente que eu digo relevante aí, de veículos de imprensa estrangeiros, né? Eu não vi brasileiro ou sul-americano reclamando, porque normalmente fica essa coisa de, tem que jogar. Ah, você viu? Bom, eu ainda bem que eu não tive contato com esses. Porque, assim, faz parte do jogo. O jogo é feito de várias formas. Eu achei que o Mbappé falou bem isso. Ele falou, não, se precisar, né, colocar a mão na merda, ele falou, né, até pediu desculpa pra repórter, falou, desculpa pelo termo, mas é isso. Ele não tem problema e se precisar jogar esse jogo, joga. E faz parte do futebol jogar assim. A Suíça, quando jogou assim em 2006, não dá pra ficar reclamando que eles não jogam futebol. É parte do jogo. E você tem que lidar com esse tipo de adversidade. Eu achei que a França soube lidar. Não perdeu o controle, não perdeu a cabeça, não deu porrada, que era uma intenção. O Paraguai queria desestabilizar a França. O Mbappé riu na cara dos jogadores, né, que tentavam provocar ele. Claramente ele sabia que isso ia acontecer e lidou com isso. E acho que os dois podem sair orgulhosos, porque se a França superou esse desafio, que era um desafio difícil, fez o gol,
e acabou ganhando o jogo. Acho que o Paraguai foi quem mais causou problema para a França na Copa inteira até aqui, né? Até essa fase. O que não é pouca coisa, né? A gente viu a França fazer muito barulho por se impor contra todos os adversários. Acho que o Paraguai tem motivos para se orgulhar porque faz parte do jogo. Claro que você quer ter outros recursos, quer conseguir vencer jogando assim também e atacar mais, talvez o Almiron fazer mais. Mas eu acho que fez o que dava para fazer diante de uma defesa que é muito boa, como você falou, né, Bonsa? E assim, eu olho a França, foi o que o Paraguai, o Alfaro até falou isso, né? Tipo, a dificuldade de você conseguir fazer as dobras na marcação contra 4 jogadores que você tem na frente. E é uma França que não consegue, assim, você tira um Barcola, que é um bom jogador, não acho nem que é titular absoluto, mas você tem o Doué, que é melhor ainda saindo do banco e que é um cara que tem mais recursos, e aí você tem o Dembélé do lado, tem o Olise, que pôde se dar ao luxo de não fazer um bom jogo contra o Paraguai, porque teve outros que se apresentaram. E é uma preocupação constante para qualquer adversário, né? Se a gente reclamou muito da França de 2018 e 2022 de não jogar no talo, essa tá jogando, essa ninguém pode dizer isso. E até acho que assim é uma diferença, é uma compensação dessa qualidade ofensiva. Se a gente for pensar, fazer uma comparação entre os setores com o time de 2018, eu só não digo que essa França é melhor que a de 2018 no papel, porque a de 2018 tinha um meio-campo absurdo, né? Com Kanté e Pogba. Então é difícil você olhar e esse time colocar acima, mas o ataque compensa, né? E é algo que escrevi até sobre isso. Como você perde o Griezmann, que para mim é no todo assim. Vamos pensar, tirando a Copa de 2026, enquanto ele se manteve ativo, para mim o Griezmann é o grande jogador da era Deschamps, mais do que o Mbappé no todo, porque o Griezmann foi o melhor jogador de 2018, foi o melhor jogador da Euro 2016, fez uma Copa em 2014 boa, fez uma Copa em 2022 boa. Cara, você perde o Griezmann, ganha o Olise e o time parece que tá melhor. Isso aí é um absurdo quando acontece isso, né? E o Pamecano, para mim, é o meu zagueiro preferido da Copa até agora, porque ele amadureceu muito nesses 4 anos, né? Eu acho que ele se tornou até um zagueiro menos propenso a erros. Ele ainda dá algumas vaciladinhas nesse jogo contra o Paraguai, por exemplo, teve 2 lances, mas é do jogo, acontece, e ele tem segurado, né? Assim, tem ajudado o time a se manter tão seguro, então é muito importante essa presença dele. Sobre o Paraguai, era aquilo que tinha, né? E isso de conseguir trazer problemas para a França, de conseguir impor essa marcação, não é simples, né? A gente viu outros times que não. Assim, Senegal, por exemplo, era uma seleção que poderia trazer esse problema e conseguiu jogar um tempo só contra a França. Até por questões físicas, por zagueiros que, em teoria, também são bons, mas o que o Paraguai fez, eu acho que é bastante digno, e eu diria, assim, até comparando o Paraguai, a gente sempre vai falar do Paraguai de 2002, de 98, do time que tinha aquela zaga toda famosa, tá bom, assim, por astros, o Paraguai de 98 é maior, mas eu acho que essa campanha de 2026 é maior do que a campanha do Paraguai de 98, pela maneira como impôs problemas para a França, porque vamos lembrar, o gol de ouro sai no fim da prorrogação, mas a França teve muita chance para ganhar do Paraguai naquele jogo, muita finalização. Bola na trave, chance aberta, e o jogo contra a Alemanha é uma vitória, ainda que nos pênaltis, é uma vitória maior do Paraguai do que o que aconteceu na fase de grupos, por exemplo, quando ganhou da Nigéria, empatou com a Espanha. Esse resultado contra a Alemanha é maior. Então, assim, pelo conjunto da obra, eu acho que é a melhor campanha do Paraguai em Copas. Aproveitem enquanto vocês ainda conseguem vencer a Alemanha, viu? Porque no próximo ciclo, 4 anos invicto. A gente não precisa, como eu disse, né, falar de Brasil e Noruega, né? Mas acho que assim, a Noruega, pelo menos, do lado dela, né? Porque a gente também falou muito pouco disso, mas a Copa do Mundo que ela faz é uma coisa que
me chamou a atenção o tempo inteiro é a leveza. Eles estão bem leves nessa Copa do Mundo, né? Até vi entrevistas do Solbakken, ele, tipo, dando 2 dias de folga, falando, é bom que eles se divirtam um pouco, que eles saiam, que eles parem, que eles fiquem uns dias sem me ver, que eles consigam, né, recuperar um pouco a cabeça, também isso é importante nessas grandes competições. As declarações do Haaland também, né, que é tipo, a gente não vai ganhar do Brasil, né, a gente não é favorito, ou tipo, a gente já nunca imaginei que isso ia acontecer, acho que eles estão encarando a Copa do Mundo de um jeito muito legal, e acho que, assim, chegar já, né, nessas quartas de final, com essa vitória sobre o Brasil, já é para uma geração que demorou para chegar aqui, né, para um Haaland e Odegaard que tiveram algumas decepções em campanhas eliminatórias, chegam finalmente numa grande competição, estão fazendo a lição de casa, estão fazendo, não a lição de casa, né, mas missão cumprida já, né, mesmo que não consigam passar pela Inglaterra, e acho que com uma vibe muito legal, né? Eles parecem estar se divertindo na Copa do Mundo. O Haaland até foi visitar a Times Square fantasiado lá, né? Tipo, Haaland é curioso como o Haaland é carismático, né? Eu não consigo às vezes entender, mas ele é muito carismático. E ele está fazendo também uma Copa do Mundo, assim, a Copa do Mundo dos protagonistas, como dizem, né? E a dele é a que mais me chama a atenção, depois a do Messi, né, por outros motivos, mas a dele me chama a atenção porque é mais fácil, né, você ser o protagonista na França, né? Na Noruega, ele tá realmente entregando tudo que se espera de um craque desse tamanho em uma seleção um pouquinho menor, e a gente nem sempre vê isso, né? Quando tem essas seleções médias, menores, com um cara tão fora de série quanto o Haaland, e ele tá entregando tudo que a gente imaginava. O Haaland é um jogador. Faz sua primeira Copa. Alguém lembrou outro dia no Twitter, um veículo inglês, a gracinha que o Manchester City fez em 2022, né? Porque ele não foi pra Copa. E aí mostrou um vídeo dele treinando sozinho, triste, assim, né? Cortando a grama. E aí mostrava, tipo, Early Need Games, né? Porque ele tava parado e tal. Então, até demorou, né? A gente já falou que a Noruega deveria, talvez, já ter jogado 2022. Talvez devesse já ter resultados antes desse ciclo, mas esse ciclo foi definitivo para colocar os noruegueses num lugar onde se esperava. E ele está entregando o que a gente vê acontecer semanalmente na Premier League, enfim, nos campeonatos onde ele joga. Ele tem sido uma estrela jogando, fazendo os gols, e ele é muito completo, né? Porque é um cara muito grande, muito ágil, muito rápido, e que, apesar da gente ter falado muito sobre aqueles primeiros momentos dele no Manchester City, né? Se ia encaixar, como que ia funcionar, ele ajuda muito o time, né? Assim, de alguma forma. Então, mesmo nos momentos ali que a Noruega não estava conseguindo acionar, o Brasil até marcou bem, mas esse jogo dele, mesmo quando ele não diretamente participa, ele atrapalha tanto o sistema defensivo dos adversários que gera espaço para os outros, né? Então, ele certamente é um dos que vai ficar marcado nessa Copa. Imagino que, como a gente lembra de Stoichkov, Raj em 94, eu acho que para quem tá vendo essa Copa, para quem tem os seus 10, 11 anos, tá vendo essa Copa, vai lembrar dessa Copa como, lembra da Copa de 2026, era a Copa do o Haaland jogando e tudo. Então, acho que ele já deixou seu nome marcado na Copa. E é legal isso, né? Ver ele se divertindo. Eu acho que o peso da Noruega saiu quando eles fizeram a campanha que fizeram nas eliminatórias, porque era o que eles precisavam entregar. Agora na Copa eles estão jogando pela alegria em si de desfrutar o torneio, e acho que talvez não tenha nenhum jogador desfrutando tanto a Copa quanto o Haaland. E o nosso amigo Guilherme Conte até falou, né, do Ibrahimovic tá para provar o ponto do Bonsa. E uma coisa que me veio muito à cabeça durante essa Copa é como o Haaland é meio que o anti-Ibrahimovic, né? Você pode fazer trocentas similaridades entre os dois, pensando que os dois são nórdicos, centroavantes, grandalhões, fazedores de gols, mas
em Copas do Mundo, acho que esses opostos entre eles também estão claros, né? Uma porque o Haaland tem feito muitos gols e o Ibrahimovic em Copas tem um saldo nulo, e outra porque por essa leveza mesmo, né? O Ibrahimovic é um cara que sempre se levou a sério demais, acho que mais a sério do que deveria. Tudo bem que tem muita galhofa dele, né, no jeito como ele se comporta, mas o Haaland é essa coisa leve, né? Essa maneira que é muito mais fácil de simpatizar, mesmo ele sendo um carrasco da seleção brasileira, né? Enfim, mas ele tem esse comportamento. Obviamente a gente precisa também colocar em contexto criações diferentes, né? Uma coisa é o Haaland, que era filho de um jogador, então teve uma infância mais fácil do que o Ibrahimovic, e até recomendo, assim, eu vi esses tempos, tem uma cinebiografia do Ibrahimovic, uma produção sueca, agora eu não lembro o nome, mas se vocês procurarem, até vale a pena assistir, assim. É um filme meio sessão da tarde, mas é interessante porque fala muito da infância, assim, e das dificuldades do Ibrahimovic como uma criança imigrante, né, uma criança, um adolescente imigrante na Suécia. Então é bastante interessante, mas nesse comportamento adulto, assim, o que o Haaland entrega é tão diferente e tão leve, e acho que engrandece a Copa do Mundo também, né? E ele conhece os ingleses, né? Que vão ser os adversários da próxima partida da Noruega. E eu e o Lobo já falamos um pouco, Stein, sobre o Inglaterra e México na Copa, né, no programa passado, mas eu pergunto para você, né? Como é que foi esse jogo? Porque, como você disse, foi um dos grandes jogos da Copa e um jogo em que antes eu estava assim com muito pouca expectativa em relação à Inglaterra. Não assim de que eles fossem sucumbir e tudo isso, mas é que era um jogo muito difícil. Né? Tinha muitas adversidades em torno da Inglaterra. Você tinha o retorno ao Azteca, você tinha a altitude, a torcida da casa. O México era um time muito difícil de ser batido, né? Não tinha levado gol ainda na Copa do Mundo. Eu falei, olha, não é uma situação que a Inglaterra costuma brilhar, né? E ao contrário, acho que fez um jogo assim mais sangue quente da seleção inglesa que eu já vi. Para mim, assim, tá no mínimo entre o top 3 dessa Copa de Jogos, e talvez seja o meu preferido, porque todos esses elementos, assim, engrandeceram a partida. Ainda teve o fato da Inglaterra tomar pressão o tempo todo praticamente, né? Assim, a Inglaterra foi cirúrgica. Se você for olhar o número de finalizações, acho que a Inglaterra teve 4 ou 5 finalizações o jogo inteiro e acabou marcando 3 gols. Então mostra também como o ataque da Inglaterra entregou muito, né? Então isso acabou sendo uma grande diferença, e jogar com a menos durante todo o segundo tempo também, né? Pesa demais, porque enfim, foi a maneira como a Inglaterra lidou com essa pressão na área contínua também foi bastante importante, e vários jogadores correspondendo, né? O Pickford, eu achei que se a quantidade de saídas pelo alto que ele faz é algo impressionante. O Gordon, do nada, assim, ele cresceu muito nessa Copa. Esses 2 últimos jogos foram espetaculares dele. O Kane não precisa nem falar, né? E essa saída dele sem voz é muito emblemática. E o Bellingham, para mim, fez um jogo do Bellingham que eu acho que é digno de candidato à bola de ouro da Copa, porque eu não vejo assim, para mim, individualmente, talvez tenha sido a atuação mais importante, competindo aí com Messi, com Mbappé, porque a forma como ele fez de tudo, e ele apareceu decisivamente como ele sempre aparece, assim, acho que ele extrapolou o Bellingham, que está em uma crescente nessa Copa do Mundo. E só para pontuar também sobre o México, que eu acho importante, o México, algumas vezes eu tinha falado aqui que era o pior time do México que eu me lembrava, assim, não só pelos nomes, mas também por aquilo que fez durante os últimos 2 ciclos, né? A gente pode até estender para 2022, que foi eliminado na fase de grupos, mas esse ciclo também começou problemático, né? O México tinha ficado bem para trás dos Estados Unidos nas competições locais, geralmente se dando bem quando os Estados Unidos poupava forças, e atrás do Canadá nas eliminatórias também, né? Assim, jogou bem menos que o Canadá nas eliminatórias de 2022.
E essa virada de chave tem um nome para mim, que é o Javier Aguirre, que ele precisa ser considerado o melhor técnico da história do México, diria até que o melhor técnico da história da CONCACAF, porque assim, são 3 Copas do Mundo dele, 3 resultados muito bons em Copas do Mundo, mesmo caindo nas oitavas em 2002 e 2010. 2002, para mim, era a maior chance de chegar em quartas de final, mas perdeu aquele jogo para os Estados Unidos. E 2010 contra a Argentina também batendo de frente, né? E o Aguirre conseguiu formar um time que foi muito gostoso de se assistir, né? A vivacidade com que o México jogava, como tinha peças que se combinavam muito bem, né? O lado direito jogava de um jeito, com um ponta mais criador, o lado esquerdo com muita velocidade, com o Quiñones na penetração, o Raul Jiménez renascendo como um líder dessa seleção. O meio-campo teve várias peças, trocou vários jogadores, quase todo mundo rendeu bem, né? O Eric Lira, eu gostei muito dele na Copa, o Mora no jogo dos 16avos de final também. Achei que ele foi muito bem, assim, para o tamanho do jogo, para ser titular num mata-mata de Copa do Mundo. Ele liderou a pressão contra o Equador inicial, então é um México que sai bem maior, né? Assim, de longe não é o pior México que eu vi. Se a gente não for olhar só pelo estrelismo dos caras, por rendimento, eu acho que é o maior, é o melhor México que eu vi, porque foi um México que, de fato, jogou muito, né? Eu até brinquei também escrevendo sobre isso, eu falei, o México jogou como nunca. E a gente não precisa nem completar a frase de que perdeu como sempre, porque acho que o jogou como nunca compreende muito bem o que foi esse México da Copa de 2026. E o ambiente, pelo amor de Deus, assim, né? É um crime, Pareceu afinal. outra Copa. Não, é um crime. É um crime não ser no Azteca, afinal. Sim. É um crime mesmo. Você naquele. Que inclusive começou a Copa com os gramados do estádio Nova Jersey sendo criticado pra caramba. Acho que agora a galera já se acostumou, sei lá, mas com certeza deveria ter sido no Azteca, o clima foi incomparável. Lobo, passando agora para Portugal e Espanha. A Espanha ainda não chegou, mas chegou. Tá nas quartas de final, tá melhor e tá com uma defesa muito forte, né? A Espanha, acho que nesse último ciclo, principalmente, eu tinha mais uma sensação de Espanha não avassaladora, mas que sufocava muito. E essa até pelos problemas físicos que teve nas pontas. O Yamal fez sua melhor partida na Copa contra Portugal. O Nico Williams ainda não apareceu, teve um outro momento, não sei nem se vai ter condições. O Baena tem jogado na esquerda, mas defensivamente a Espanha está muito bem e encontrou o seu gol, né, no último minuto ali, nos últimos minutos, com o Merino entrando como centroavante, como ele fez várias vezes no Arsenal, para vencer Portugal. Um Portugal que, das seleções grandes, foi a que mais me decepcionou. E aí a gente inclui até a Alemanha, que perdeu para Portugal, para o Paraguai, né? Porque eu esperava mais de Portugal. Eu esperava Portugal entre os principais candidatos ao título, eu não esperava a Alemanha os principais candidatos ao título. Então, Portugal tinha essa expectativa alta e entregou muito pouco em termos de bola jogada, né? Assim, em termos de resultados também, porque enfrentou a Espanha nas oitavas de final, porque não conseguiu liderar o seu grupo. E não conseguiu liderar o seu grupo porque empatou com a República Democrática do Congo e com a Colômbia. Mas também de bola jogada, né? Esse ainda foi o melhor jogo de Portugal, assim, de longe, na Copa do Mundo, mas era contra a Espanha e a Espanha acabou sendo melhor. E é curioso porque a gente ficou muito tempo falando sobre os meio-campos, né? Quem tem o melhor meio-campo da Copa, e Portugal era um dos candidatos, né? Pelos nomes e pelo rendimento que esses jogadores tiveram ao longo da temporada, né? Se a gente pensar, o meio-campo de Portugal é uma composição dos melhores da Europa dessa temporada, né? Bruno Fernandes, Rubem Neves, o Vitinha, são jogadores de peso enorme. E a gente falou até muita gente reclamou sobre o Brasil não ter, né, um meio-campo desse porte. E no fim, Portugal também não teve, né? Porque os jogadores estavam lá, mas o Vitinha fez uma Copa apagadíssima.
O Rubem Neves também não fez uma grande Copa, o Bruno Fernandes também não apareceu tanto. E assim, eu não esperava que o Cristiano Ronaldo carregasse Portugal, porque nós não estamos em 2016, mas eu fiquei decepcionado também pelo rendimento de Portugal, mais do que da Alemanha também. Eu acho que a Alemanha foi decepcionante por cair na fase que caiu, mas se tivesse caído uma fase depois, ninguém acharia estranho, né? Se a Alemanha caísse para a França, seria um resultado absolutamente normal. Então, assim, a Alemanha foi decepcionante por cair para o Paraguai, mas não iria muito mais longe, né? A gente não esperava tanto mais também. Portugal eu esperava que fizesse mais, justamente para não cair no caminho da Espanha, né? Porque cair para a Espanha não é nenhuma surpresa ou uma vergonha, ou um resultado decepcionante em si. Mas é que Portugal só pegou a Espanha porque não conseguiu ganhar da República Democrática do Congo, né? E aí esse é o problema, né? Embora a gente tenha alertado ao longo do ciclo que a República Democrática do Congo era um bom time e que era uma seleção para ser respeitada, embora que a repescagem nem tenha sido muito boa, né? Mas era um time que tinha qualidades ali. Mas, enfim, Portugal se espera que vença, né? E não conseguiu vencer. Poderia estar num caminho que era teoricamente mais fácil e acabou perdendo essa chance. Caiu diante da Espanha, uma Espanha que é a única seleção que eu, particularmente, antes da Copa, imaginei que poderia chegar ao nível da França, né? Os dois, para mim, as duas seleções eram as seleções candidatas. E durante a Copa a gente sentiu a França melhorar em relação à expectativa. A minha expectativa da França era de ser um time forte, mas está mostrando mais do que isso. Está mostrando um time menos previsível, e isso é um perigo, né, para quem enfrenta a França. E a Espanha o contrário, um time mais previsível, né? É um time muito mais previsível do que eu esperava e do que acho que muita gente esperava. Ainda tem tempo para crescer na competição. Acho que esse jogo foi bom, foi o melhor jogo da Espanha na Copa. Não foi ainda o nível da Espanha que a gente já viu ao longo do ciclo, especialmente nas finais, na Euro, enfim, e em outros jogos maiores. Mas eu acho que o meio-campo da Espanha melhorou bastante nesse jogo. O Rodri jogou mais, a gente viu a Espanha crescer de rendimento nisso. Agora a gente vai ver contra a Bélgica, e aí eu acho que, sinceramente, a Bélgica teria que fazer um jogo muito acima da média para surpreender a Espanha. Mas eu fico na expectativa de, eventualmente, se a França passar e a Espanha passar, ter um jogo desse calibre, né? E mesmo que Marrocos passe, que é uma possibilidade, como a gente falou, você imagina o tamanho de de um Espanha e Marrocos em uma semifinal de Copa, com tudo isso que a gente sabe, com o Brahim Dias jogando por Marrocos. Eu acho que, seja como for entre França e Marrocos, eu só vou ficar decepcionado se passar a Bélgica, porque aí vai ser meio... seja contra quem for, vai ser meio xoxo, né? Mas se a Espanha passar, acho que nós teremos uma grande história aí. Relaxa quanto a isso, Lobo, não se preocupe. Eles vão apostar a final da Copa de 2030, né? Quem que vai ser já a final? Vai ser Marrocos e Espanha. Bota isso aí em jogo. Não, e só para complementar rapidinho, o que eu estou impressionado como a Espanha não tem cedido chances, né? O Nai Simón quebrou o recorde de invencibilidade do Zenga, mas não é que ele teve que fazer defesas, assim. Tem deméritos dos outros ataques, mas a zaga da Espanha está muito segura e o Rodri, eu tenho sentido ele recuperando, assim, jogo a jogo, o que era o Rodri do auge, assim. Acho que isso acaba sendo bem importante para a Espanha também. E Portugal, decepção total, assim, de fato esperava mais. Acho que de todos os astros de Portugal ali, o único que não pode ser culpado de alguma coisa, de jogar menos do que poderia, é o Nuno Mendes. Acho que é o único ali que eu gostei. Obviamente teve outros coadjuvantes, né? O Diogo Costa, para mim, foi o melhor jogador de Portugal na Copa. E se o seu goleiro é o seu melhor jogador, amigo, você tem alguma questão aí. E falar só sobre o Cristiano Ronaldo, que, assim,
eu me decepcionei com ele, e aí num sentido de sentir ele muito. A gente sabe a idade dele, a gente sabe que ele está na Arábia Saudita, enfim, mas a maneira como ele estava estático nos jogos, né? Não é que o meio-campo não criava para ele, mas eu senti ele com dificuldade de dar opção. Teve um lance contra a Croácia, por exemplo, que ele pega e puxa para receber na entrada da área, que ele fez pouquíssimo nessa Copa, assim, sair um pouco mais da área e ele puxa para receber de costas. E aí você fala, bom, ele vai tentar o giro, ele vai tentar algum passe, e aí ele dá uma penteadinha na bola e toca para trás de novo. Eu falei, poxa, o Cristiano Ronaldo ele tem recurso para isso, né? E eu acho que, para mim, isso que decepciona. Eu não vi ele nem tentar usar esses recursos dele. Ele foi pouco acionado. Ele ainda acho que faz uma Copa acima da média dele em Copas que, infelizmente, abaixa, mas o jogo contra o Uzbequistão, com todas as fragilidades colocadas, foi um ótimo jogo dele. Ele teve um pênalti decisivo, e a gente viu nas oitavas de final como os pênaltis não são fáceis, mas ele converteu o pênalti dele contra a Croácia. Mas eu senti falta disso, de, sei lá, de tentar um jogo diferente para ele, de não se acomodar, né? A gente pode cair de novo na eterna comparação com o Messi, mas é um pouco o Messi que a gente viu agora nas oitavas. Era um Messi que não estava dando certo, mas aí ele voltou a jogar na ponta direita e do nada ele fez uma jogada como se fosse aquele moleque de 20 anos. Cristiano Ronaldo, eu senti falta disso, assim, dele tentar coisas, porque a gente sabe que ele tem recursos, que não é só a questão física, ele tem capacidade técnica e não sei, não deu esse clique para ele. Ele pareceu muito confortável na situação de a bola não chega, e se não chega eu não consigo fazer gol, e aí do lado de Portugal também, com o Cristiano Ronaldo é difícil fazer a bola chegar, né? Então ficou esse ovo e galinha, tipo, e a bola não chega porque o Cristiano Ronaldo não ajuda, ou o Cristiano Ronaldo não joga bem porque a bola não chega, e no fim acho que não tem como reclamar muito da era Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, porque ganhou uma Eurocopa, ganhou 2 títulos de Liga das Nações, então foi, sem dúvida, a mais bem sucedida, né? Na Copa do Mundo, tirando aquela com o Felipão, foi extremamente frustrante, né? Não passou das oitavas de final, e acho que é uma piada de mau gosto quase, né? Que quando o Cristiano Ronaldo estava no auge, a seleção de Portugal não era tão qualificada assim. Os coadjuvantes dele eram o Nani, o Edson, tipo, bons jogadores, né? Mas nada parecido com o que ele tem agora. E agora que ele tem um dos melhores elencos do futebol de seleções, ele mais, às vezes parece que mais atrapalha do que ajuda, mas a seleção ainda tem que manejar o Cristiano Ronaldo, porque ele é um jogador tipo gigantesco. Então, acho que esse descompasso atrapalhou um pouco. Vamos ver daqui para frente, né? Ele não confirmou a aposentadoria da seleção, confirmou só da Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, pode desconfirmar a qualquer momento, né? Vai saber. Mas agora talvez Portugal consiga montar um time com o Jorge Jesus que não tenha esse empecilho. E também tem uma coisa, né, Bonsa? Acho que a grande questão pro Cristiano Ronaldo ali, a montagem do time, e que a gente até já falou que eles tiveram filosofias diferentes. O treinador anterior, Fernando Santos, tirou ele durante a Copa e o atual abraçou, né? O atual, que agora não é mais atual, o Martínez, ele apostou totalmente. Mas é que também, assim, a opção era o Gonçalo, que, ok, o Gonçalo deu entrevistas falando que eu sempre decido e tal, mas não é bem assim também, né? Então, não é que ele tivesse voando e você fala, meu Deus, como você tá deixando Gonçalo Ramos no banco do Cristiano? Não teve, né? Assim, não teve um jogador que surgiu e tava voando que você falasse, não dá pra deixar esse cara no banco pra jogar o Cristiano. E eu acho que o ciclo foi assim, né? O Gonçalo jogou, teve momentos ali, mas ele nunca se colocou de um ponto que você fala, não, esse cara tem que ser o titular de Portugal. E eu acho, inclusive, que agora, sem o Cristiano, se ele não jogar mais na seleção, quem vai saber, eu não tenho certeza que o Gonçalo vai ser o titular. Não tenho essa certeza. Talvez ele jogue com falso 9,
enfim, quem for o treinador, né? Não sei, eu não tenho essa convicção que, era ele. Não, por isso que tanto o lado de a bola não chegava mesmo, ele talvez não ajude a bola a chegar, mas também não sei se tivesse só tirado o Cristiano e colocado o Gonçalo, se o time jogaria muito melhor também, né? Vamos continuar aqui com os últimos 3 jogos das oitavas de final, já estamos ficando um pouquinho sem tempo. Eu mencionei que não se preocupe com a Bélgica ganhando da Espanha, porque eu acho que a Bélgica fez o jogo que tinha que fazer já nessa Copa do Mundo contra os Estados Unidos, né? A Bélgica, ela passa essa sensação de que os caras estão louquinhos para ir embora da Copa do Mundo, para acabar logo isso, para eles nunca mais terem que se ver na vida. E acho que o caso Trump e o caso Balogun, assim, meio que motivou eles, né? Uniu a seleção a fazer um jogo acima do que vinha fazendo nessa Copa do Mundo. E agora vai pegar a Espanha, já vai ter uma sensação de dever cumprido ali. Eu acho muito difícil que a Bélgica faça alguma coisa, posso me surpreender, vai saber. Achei interessante a decisão do Rudi Garcia de ir com um time mais jovem, né? Tirou de vez o Lukaku, tirou de vez o De Bruyne, um ato muito simbólico do fim da bendita geração, né? Foi chegar numa oitava de final e falar: vocês vão para o banco, a gente precisa ter um time mais jovem, né? Um time com mais perna. E esse time funcionou muito bem contra os Estados Unidos, que ainda fez uma ótima Copa do Mundo, uma Copa do Mundo acima das minhas expectativas também, acho que principalmente no futebol jogado, né? Enquanto foram divertidos os jogos dos Estados Unidos, enquanto a seleção jogou também de uma maneira leve em muitos dessas partidas anteriores a essa, acho que no fim pesou um pouquinho também as expectativas. Foi um jogo que os Estados Unidos estava claramente muito nervoso contra a Bélgica, mas considerando também problemas do ciclo e até de alguns momentos do trabalho do Pochettino, eu acho que os Estados Unidos sai da Copa do Mundo com um balanço positivo, apesar da última impressão não ter sido a melhor. Acho que sim. Sai um balanço positivo ali da seleção americana, do como jogou. E a Bélgica, acho que fez o que precisava ser feito. Eu tenho dúvidas em como vai ser a Bélgica daqui pra frente, né, Bonsa? De como eles vão lidar. Eu tenho certeza que depois que a Bélgica acabar a participação dela, né, provavelmente nesse próximo jogo, vai ter 2 ou 3 anunciando a aposentadoria da seleção. Muito provavelmente a gente vai ver isso. Esses caras me passam uma sensação. Tudo que falam às vezes sobre o Brasil, de jogadores não têm vontade de jogar pela seleção e não sei o quê, não é verdade no Brasil, mas talvez seja verdade na Bélgica. Assim, na Bélgica dá a sensação que eles não fazem muita questão de jogar. Eu tenho a sensação de que na Bélgica, o vestiário da Bélgica, cada um xinga numa língua para reforçar os outros, porque eles, né, a Bélgica tem essa questão das regiões e tudo. Então, eu não sei como fazer, embora eu não acho que a Bélgica vai ter uma geração nessa próxima esses jogadores que estão surgindo tão talentosa quanto a gente viu com essa última, né, que também não conseguiu fazer tudo que podia, mas fez bastante coisa, né, principalmente em 2018. Mas acho que tem um time para ser uma dessas seleções médias que pode eventualmente causar algum problema. Tem ali bons jogadores, tem o Tielemans assumindo aí um protagonismo. Só espero ver o que vai acontecer com essa Bélgica, né? E é engraçado, um dado final só sobre os Estados Unidos, bateu o recorde em jogo de futebol, né? Jogo de futebol mais assistido da história dos Estados Unidos. Todos os jogos da seleção americana bateram esse recorde. O primeiro bateu o recorde, aí o segundo foi maior que o primeiro, o terceiro, até esse último. Bateu o recorde num nível que por exemplo, de finais da NFL, não do Super Bowl, mas de jogos de playoff da NFL e maior até do que jogos da final da NBA. Então, assim, acho que esse é um impacto que a seleção americana, isso eu acho que é positivo. Mostra que o interesse hoje no futebol nos Estados Unidos é bastante grande, a ponto de, dá para ver pela imprensa americana, a cobrança em cima dos jogadores. Eu nunca tinha visto isso, né? O nível de cobrança que eles estão
causando, né, cobrando mesmo os jogadores pelo desempenho, tipo, cair para a Bélgica, não estão tratando como uma vergonha, mas estão tratando a forma como perdeu, que é um pouco... Não poderia ter acontecido isso. E eu acho que isso é um sinal de maturidade em algum nível do que se espera dos Estados Unidos dentro dos Estados Unidos, né? Que tem que ser mais do que foi. Então, acho que esses dois dados deixam um bom legado para a seleção americana daqui para frente, porque tem muita gente se importando e, portanto, a responsabilidade agora é bem maior também, né? Da Bélgica, eu acho que essa Bélgica, por expectativas, por badalação, eu gosto mais dessa Bélgica do que das últimas 3 Copas e até mais que a de 2018. Porque a de 2018 chegou na semifinal, óbvio, mas o jogo contra o Brasil é meio que uma partida isolada nessas 3 Copas, como a grande apresentação da Bélgica, né? Teve sofrimento contra o Japão, teve sofrimento contra os Estados Unidos em 2014, então... não sei, essa Bélgica de 2026 tem me agradado mais, porque cresceu na competição, é um time que depende mais desses proletários da bola, né? Um Raskin, um Trossard metendo louco em todo jogo, então acho que essa Bélgica tem me agradado mais. Esses caras ainda que eles podem não se gostar tanto, mas acho que quem traz mais esse peso talvez sejam os medalhões, né? Esses problemas todos, e até acho que de resquício da insensada geração bélgica, talvez da insensada geração belga, acho que o problema maior era na defesa, né? Porque você teve aposentadorias de muito peso nos últimos ciclos, né? Você perder Kompany, Vertonghen, Alderweireld, é muito cara importante que saiu da Bélgica, e esse time ser operário e conseguir segurar a barra contra os Estados Unidos, que vinha bem na Copa, eu acho que depõe a favor também do que o Rudi Garcia tem feito, né? Um treinador que eu também tenho ressalvas, mas tem feito um trabalho muito bom. Enquanto os Estados Unidos, assim, foi um colapso da defesa, eu acho que a defesa vinha jogando mais do que poderia até, do que indicaria pelos nomes. A vitória da Bélgica aconteceu no meio-campo, porque o meio-campo dos Estados Unidos estava entre os melhores da Copa e quase ninguém jogou, né? A partida do McKennie era o meu preferido. O McKennie foi lamentável nesse jogo. Então a Bélgica ganhou o jogo aí. E aí do ataque, assim, fica muito holofote pro Balogun, e até acho que o Balogun contra a Bósnia ele estava pilhado demais, assim. Eu acho questionável a expulsão dentro dos critérios que estão sendo usados na Copa, mas isso não justifica em nada a vergonha que aconteceu, né? Esse apequenamento da Copa do Mundo que o Infantino submeteu à Casa Branca. Mas, assim, tirando isso, o Balogun achei que ele estava um tanto quanto pilhado, assim. Esse jogo talvez tenha pesado também, né? Ele jogou muito bem a Copa, mas essa partida em si também ele pareceu não conseguir se encontrar. E aí acho que a cobrança tem que ir pro Pulisic, porque sim, ele é o cara desse time dos Estados Unidos, né? E foi um jogo muito ruim do Pulisic, não fez basicamente nada. Saiu machucado, é verdade, mas saiu machucado numa hora que já estava perdido, e talvez ele fosse esse cara para chamar um pouco o jogo, para ter a bola, as coisas não estão dando certo no meio-campo, a defesa está errando demais, bota a bola em mim. E a gente não viu esse Pulisic, né? Então ele é um cara que sim, eu acho que ele precisa ser cobrado. Concordo. Não dá tempo de discutir tudo isso agora, mas eu ainda acho incrível que o Pulisic é o melhor jogador que os Estados Unidos revelou na história. Ele é bom jogador e acho que às vezes o peso das expectativas afeta demais, né? Ele não chegou a ser esse jogador de primeiro nível, craque e tudo mais. Ele vai acabar tendo uma boa carreira. Mas ele não é também... Não sei até onde uma seleção carregada pelo Pulisic realmente consegue chegar. Sobre a Argentina, eu lembro que na temporada passada, lá final de agosto, começo de setembro, eu tuitei meio cedo demais para o Liverpool já ter tantas vitórias épicas, né? Fez 5 jogos e 3 foi assim a maior virada da história.
E eu tô sentindo a mesma coisa com a Argentina, porque fizeram 2 jogos de mata-mata e os 2 foram, assim, as viradas épicas de todos os tempos, né? Primeiro contra Cabo Verde e agora contra o Egito. A Copa do Egito, assim, acho que poderia ser melhor se o Salah não tivesse machucado no meio dela até, mas eles levaram até a última gota ali, poderiam ter até matado o jogo contra a Argentina, que até achei que eles tinham feito quando fizeram 2-0, né? Eles podiam ter feito mais até, que a Argentina estava muito aberta para o contra-ataque, e a estratégia do Egito foi perfeita, né? Em fechar a área, dar os lados para a Argentina não jogar com pontas. Acho que a única falha da estratégia é que, como disse o Stein, o Messi lembrou que é ponta. E aí, tipo, que já foi ponta, pelo menos, né? E aí o Messi foi para ponta e decidiu o jogo de lá, com 3 jogadas maravilhosas em 5 minutos, né? Ou pelo menos uma jogada maravilhosa e 2 bastante decisivas em 5 minutos. A Copa do Messi muito acima das expectativas de qualquer um, né? Ele é o artilheiro da Copa do Mundo ao fim das oitavas de final, e eu não sabia exatamente o que esperar dele nessa Copa, mas ele tá. Lógico, não é o mesmo Messi, mas ele ainda tá sentindo. Ele tá conseguindo ser efetivo e ele tá sentindo muitos jogos, né? Ele não tá nessa vibe de eu não tenho responsabilidade aqui. Ele tá sentindo essa responsabilidade e acho que ele tá sentindo também que essa provavelmente é a última grande campanha que ele tem chance de emplacar, assim, né? A última campanha realmente relevante. Talvez ele jogue mais uma Copa América, talvez, sei lá, ele jogue mais uma Copa América, mas não vai ser nesse nível, né, com essa expectativa, essa responsabilidade, talvez seja a última. Mas a seleção argentina está mostrando muitas fragilidades, né? E acho que principalmente na recomposição defensiva, o que contra a Suíça vai ser uma questão, porque a Suíça sabe pegar isso muito bem. A Suíça é um time bastante inteligente, é um time muito cascudo, é um time que tem muitos caras ali que já tem 18 competições, grandes competições nas costas, né? Ricardo Rodrigues, Chaka, Rubem Vargas, tipo um monte de gente ali, o Embolou, que tá super acostumado a jogar esses jogos, e se a Argentina for tão vulnerável assim, nessas quartas de final contra a Suíça, talvez não dê para virar o jogo de novo, né? Porque então é um aspecto que o Scaloni tem que melhorar e tem que melhorar muito rápido. Não dá pra ser campeão do mundo jogando assim. Acho que seria improvável que ganhasse o Mundial desse jeito. É, me- Eles tentaram resolver o problema, né? Eu acho que a escalação do Scaloni já foi um pouco pensando nesses problemas, é que acabou não funcionando, né? Era para essa transição defensiva da Argentina tem sido um problema, tem sido ruim e o Leandro Paredes talvez fosse para ajudar nisso, não conseguiu. Eu fico com essa sensação de que a Argentina também tem mais a oferecer do que ofereceu até agora. E aí essa coisa que você falou do Liverpool, eu lembro muito de você falando isso, né? Quando você tem que viver toda hora um épico, uma hora não dá pra buscar, né? A gente até tava falando aqui, não sei se a Inglaterra faz 2-0 para ir buscar, né? Isso pensando numa eventual semifinal, não dá pra tentar buscar um épico toda hora, porque uma hora não dá para chegar, né? Então, e eu acho que a Argentina sabe disso, né? Não é que eles estão tentando fazer um épico todo jogo, só que precisa resolver esse problema, né? Porque o caminho da Argentina, por sorte, é muito mais fácil do que a maioria dos outros times. E ela, enfim, conseguiu esses 2 épicos, mas convenhamos, foi Cabo Verde e agora Egito, poderiam ser adversários muito mais difíceis, né? Nessas duas frentes, né? Poderia ter sido o Uruguai no 16 avos, poderia ter sido um adversário pior aí, assim, para a Argentina, né? Então, por um lado deu sorte, mas por outro tá passando por essas dificuldades. Essa transição defensiva vai ser um problema de qualquer jeito, porque o time tem uma média de idade maior e é um time que não joga muito, não joga muito bem correndo para trás, né?
até por isso se defende muito com a bola também. Vamos ver como é que vai ser esse duelo em particular com a Suíça, que é um time que trabalha muito no meio campo, né? E se tiver... a gente tem que ver se a lesão vai permitir o Manzambi voltar, né? Porque ele mudaria bastante o panorama do jogo. Mas se o Manzambi voltar, eu acho que a Argentina pode sofrer também contra a Suíça por causa desses mesmos problemas. Eu imagino que o Scaloni está tentando trabalhar isso o tempo todo. Não sei qual que é a solução, honestamente, porque eu achava que com Paredes isso já melhoraria e não melhorou o suficiente. Então ele vai ter que pensar em alguma alternativa para resolver, e talvez seja uma questão de posicionamento, do jeito do time agir quando perde a bola, mas eu acho que talvez contra a Suíça seja o suficiente. Contra a Inglaterra, acho que não será. E sobre o Paredes, eu até assim, acho que foi mesmo uma boa sacada, e para mim o Paredes, tirando 15 minutos extracorpóreos de Messi, o Paredes foi o melhor em campo. Assim, ele não resolveu a defesa, mas ele ajudou muito, porque se ele não tivesse lá, seria pior. E ele ditou o ritmo do meio-campo, só que assim, a defesa que era para estar mais protegida não adiantou nada. Continuou dando espaços nas laterais, a dupla de zaga está frágil, bola aérea, e o meio-campo que era para estar mais solto, eu acho que só o McAllister deu uma melhoradinha, mas é isso, né? O Messi ele não está com gente que o acompanhe tanto. Esse foi um jogo que ele criou muito, mas muito em bolas aéreas também, né? Não é que os companheiros tenham ajudado tanto assim. Acho que Di Maria faz muita falta nesse time, porque era o cara para preocupar do outro lado, né? E aí eu fico pensando muito no quanto o Messi está lidando com esse cansaço da Copa, que é uma maratona maior do que das outras Copas, ele está 4 anos mais velho, e ele joga numa liga que é um futebol muito mais tranquilo, né? Então, nesse jogo eu até achei assim que o Messi descalibrado em alguns lances, ele estava descalibrado por conta de um cansaço, assim, porque parecia que a perna dele estava pesada, a bola não saía com tanta força, ou saía com força demais quando ele ia tentar conduzir. Então, eu acho que tem essa questão de estar acumulando muito no Messi, que já foi um problema contra Cabo Verde. Nesse jogo foi ainda mais, só que o Messi é o Messi. E sobre o Egito, eu gostei muito da campanha do Egito, achei que o time cresceu durante a competição. Não acho que o Egito teve culpa alguma, assim, friso isso, não acho que o Egito teve culpa nessa eliminação. O Egito jogou no limite do que tinha para oferecer, e não quero nem entrar em papo de arbitragem. Eu acho que assim, a arbitragem tomou a decisão no que era lance interpretativo, eu só me incomodei um pouco com uma sensação de falta de isonomia, mas eu acho que são questões interpretativas. Então, não é que mereça ser tratado como um escândalo. Mas o Egito jogou naquilo que tinha, assim, era um time que ele deu as laterais, mas não é um time tão bom em jogo aéreo, então acabou sofrendo com isso. E paciência, acontece. A Argentina melhorou no jogo aéreo depois que o Lautaro entrou. Então, foi difícil para o Egito segurar. O Egito foi um time que procurou o contra-ataque toda hora. E, inclusive, quando tomou o empate, o Egito poderia ter feito 3-2. E aí, para falar dos principais jogadores do Egito, o Salah, eu gostei da Copa do Salah, porque eu acho que dentro do Salah que a gente tem hoje, dentro do Salah que a gente viu a temporada dele ruim no Liverpool, foi um Salah ótimo, especialmente para quem está machucado, porque ele resolve o jogo contra a Nova Zelândia, e nesses jogos fisicamente baleado, com lesão muscular contra a Austrália e contra a Argentina agora, ele foi o principal criador do time. Os contra-ataques do segundo tempo saem com passes do Salah. Então, acho que a gente tem que ponderar também essas limitações do Salah. Eu achei a Copa dele muito boa, assim. Talvez tenha sido, no conjunto, a melhor grande competição dele pelo Egito, mesmo assim, ele não sendo mais aquele craque voando que era, por exemplo, quando o Egito foi vice-campeão da Copa Africana de Nações. Por outro lado, o Marmouche, decepção total, assim, né?
Copa horrível do Marmouche, horrível, assim, sem desculpas. E o Egito acho que merece um elogio pelos peladeiros dele, né? E um peladeiro num sentido positivo. Porque o Ashur é aquele peladeiro que ou ele faz um lance espetacular, ou ele dá um passe torto, um escanteio medíocre. O Haissen Hassan é um driblador, entrou botando fogo no jogo contra a Austrália e trouxe muito problema para a Argentina. O Zico aparecendo para concluir também, outro que merece esse peladeiro positivo, entre aspas. Eu acho que o Egito, a gente acaba não falando disso, mas o Egito perdeu 2 deles, né? Porque o Ashur era o melhor do time no primeiro tempo e sai lesionado, e o Haissen Hassan também sai lesionado um pouquinho antes da Argentina começar a reação, né? E foi um cara que era o cara que puxava realmente contra-ataque, né? O Salah dava o passe, o Haissen Hassan driblava e o Zico concluía. E aí quando você perde esses 2 jogadores, também tem um custo para o Egito que acho que precisa ser ressaltado, assim, num jogo que não foi culpa do time. O último confronto a gente até já mencionou um pouco, né? Como a Colômbia foi um pouquinho melhor do que a Suíça. A Suíça se defendeu muito bem, foi uma estratégia, até pelos desfalques, pelo desfalque do Manzambi. Me decepcionou um pouco a Colômbia, porque eu acho que a Colômbia tinha até possibilidade de chegar mais longe nessa Copa do Mundo, pelo também futebol apresentado. O jogo contra Portugal, por exemplo, foi muito, muito bom, mas não conseguiu ser efetiva, né? Nesse jogo faltou um centroavante, né? Tava com o Luis Soares errado ali no ataque e ficou faltando um pouquinho para a Colômbia realmente ganhar. Da Suíça, que é incrível essa seleção da Suíça também, né? O quanto ela é regular, assim, como ela tá sempre ela tá sempre aqui, tá? Ela tá sempre em algum lugar, tá sempre chegando, assim, até o máximo que dá para chegar, né? Até tem uma ou outra derrota, assim, mais complicada, mas no geral a Suíça ela sempre cumpre. É uma seleção muito cumpridora. E cumpriu mais uma vez, até numa situação em que nem era favorito, se fosse eliminada pela Colômbia, tava tudo bem. Mas está aí, quartas de final da Copa do Mundo para a ótima geração suíça. Eu fiquei surpreso, na verdade, de ser a primeira vez nas quartas desde 54, porque a minha sensação era que já tinha chegado antes, né? E é um pouco porque a gente está sempre vendo a Suíça, né, chegar. Acho que também tem a ver com a Euro, né? Porque na Euro eles conseguiram chegar até as quartas de final. E aí e tiraram a França, enfim, já tiraram seleções pesadas lá também. Então eu tinha a sensação de que já tinha acontecido, e quando eu fui ver que, pô, não acontece desde 54, me deu uma certa surpresa. Mas também acho que não é uma seleção para ir muito além disso, né? Se eu falei que Marrocos surpreender, né? E Marrocos vencer a França não seria surpreendente, a Suíça vencer a Argentina, mesmo com todos os problemas que a Argentina tem, acho que seria surpreendente, né? Ainda que a gente veja o Xhaka fazendo uma boa Copa, fazendo bem o trabalho dele, a Suíça tem ali tem bons jogadores, tem mostrado que tem um time regular e que consegue fazer boas campanhas. Não é uma Suíça que tem tantos talentos ofensivos quanto poderia, né? Enfim, já teve momentos melhores, mas ainda é uma Suíça interessante. O Embolo não vive mais o auge da sua carreira, mas ainda é um jogador que pode causar algum perigo. Então, eu fico curioso para ver como vai ser esse jogo contra a Argentina, porque a Argentina gosta muito da bola, vai ficar muito com a bola, mas a Suíça vai tentar explorar em velocidade. Só não tenho certeza se a Suíça tem todas as armas para fazer isso com a eficiência que gostaria. Mas então acho que a Suíça fez seu papel dentro da Copa, fez uma boa Copa, mas acho que daqui em diante tudo que a Suíça fizesse passar é surpresa. A Suíça, acho que dá até para a gente falar que era meio que um México desde 2006, né?
teve uma queda em fase de grupos, mas as outras todas caiu nas oitavas de final, então tinha um pouco esse status. E dá para falar também que a Suíça acabou se beneficiando do chaveamento, né? Estava num grupo abaixo, em que ainda contou com os problemas do Canadá, depois pegou a Argélia, que para mim uma das piores seleções dessa Copa, mesmo tendo se classificado. Das africanas que se classificaram para os mata-matas, é a que eu menos gostei. E é uma Suíça que pelo menos tem essa capacidade individual para ser um diferencial, né? Tem o Xhaka como o grande capitão, o grande comandante, um cara que a gente conhece há tanto tempo, né? O Xhaka foi campeão mundial sub-17 em 2009 e continua nesse alto nível e está melhor do que nunca agora. Então, acho que tem que respeitar isso. Tem esses talentos jovens e o Manzambi, para mim, é craque histórico da Suíça, tem grandes chances de virar o maior suíço de todos os tempos. Então, acho que tem essas possibilidades, né? Jogadores mais experientes também na defesa, tem essa mescla, mas embora não chegue como favorita contra a Argentina, tem um time com mais casca para o tanto de problema que a Argentina tem apresentado. E a Colômbia, até falando um pouco que eu fiz com o Paraguai, né? Acho que se a gente for comparar por Copas, e aí vou deixar de lado 90 e 94, porque acho que tinha uma mágica ali, mesmo 94 sendo um desastre. Acho que tem um contexto social na Colômbia que é muito grande ali para a gente discutir. Mas comparando com 2014, eu gosto mais da Colômbia de 2026 do que a de 2014. A de 2014 teve um Rames iluminado, teve o Quadrado fazendo uma baita Copa também, que as pessoas não lembram, teve um time que tinha essa capacidade individual, mas acho que como conjunto de 2026 me agrada muito mais. Foi o time dessa Copa que eu olhava na tabela e falava, oba, hoje tem jogo da Colômbia, porque era a equipe que eu gostava de assistir, assim, de ver o entendimento dos caras, de ver como mesmo os coadjuvantes apareciam muito, né? E não sei nem se dá para chamar de coadjuvante necessariamente Munhoz, o Davinson Sanches, o Puerta, que fez uma baita de uma Copa, o Vargas, que é um goleiro muito bom, que as pessoas não se lembram dele, mas eu gosto mais do Vargas do que do Ospina, que é o goleiro que quase sempre foi titular da Colômbia nesse período. O Quinteiro, que é, para mim, meu jogador acho, preferido da Copa até agora, porque cada passe dele era um lance espetacular. E é uma pena que a Colômbia não conseguiu matar os jogos, né? Assim, contra Portugal, você pode colocar a culpa até no Diogo Costa, que fez uma partida espetacular. Mas contra a Suíça, não é que o Kobel trabalhou tanto assim, né? Ele fez uma grande defesa no primeiro tempo ali, depois teve uma bola do Campas que ele se complicou, mas foi um misto de falta de sorte entre a cabeçada do Lucumí na trave e o lance do Campas que não dá para perder, assim, né? O Campas até botou fogo no jogo, teve uns dribles, mas, meu, aquele gol ali não tem como perder. E acho que resume essa campanha da Colômbia que não conseguiu transformar o que tinha de bonito em gol. E aí acho que sai também um pouco com culpa disso o Luiz Dias, que fez uma Copa, eu acho que ele minguou na Copa. Eu gostei dele na estreia, achei que ele depois também fez uma boa partida, mesmo com os gols anulados contra Congo, mas ele desaparece um pouco mais contra Portugal e aí vai sumindo na Copa e não consegue se achar, né? Enquanto o conjunto da Colômbia foi melhor, o Arias fez uma baita Copa, o Rames fez uma Copa muito boa para aquilo que é o Rames atual também, né? O jogo contra Portugal dele foi ótimo, mas faltou o Luiz Dias, assim, faltou ser o craque que ele é, aquele cara de jogada individual que a gente vê no Bayern e que nesse time tinha espaço para ele fazer isso e ele não fez. Não deu tempo de responder muitas mensagens, né? Mas mandar um abraço aqui para todo mundo que ficou muito feliz com a presença do Stein ao longo desse programa. O Stein chamando o Stein de o Paquetá do meio-campo, né? Porque o meio-campo estava jogando com 2 só. Aí o Paquetá chegou e para jogar com 3, né? Aí virou Paquetá 4-3-3. não, né? Pô? Quinteiro, né? O Quinteiro, pode ser o Quinteiro. O Paquetá não, foi mais do que o Paquetá. Mas nada um contra o abraço aqui Paquetá, para todo que mundo. faz muita falta, mas...
Mandando aqui um abraço para todo mundo, Fernando Andrade, Urânio Paz, Pedro Barino, Oscar Oliveira, P13 Mendonça, Matheus Cremonese, Tauan Ambrosio também por aqui, José Nilson Vinícius, Luiz Henrique, Gabriel Salaf Capislock, Ainairan Pinheiro de Azevedo, várias pessoas aqui acompanhando a gente, falando sobre todos os jogos das... Oi. O Guilherme Conte, inclusive, colocou aqui, lá está em Leoneta. Então, esse eu achei bom. Está em Leoneta, essa é boa mesmo. Lá está em Leoneta. Falamos aqui sobre todos os jogos das oitavas de final. Não dá tempo de entrar em detalhes sobre as quartas. A gente pode falar sobre quando elas terminarem. Mas então eu me despeço de cada um de vocês pedindo seu destaque das quartas de final, que você está mais ansioso para ver, qual a sua história favorita e o seu boa tarde. Quem quer começar? Eu começo para deixar as honras para o Stein por último, que eu acho que a minha expectativa maior é França e Marrocos, porque são dois times muito interessantes de assistir. Acho que são dois times que eu tenho expectativa que façam jogos muito bons, então imagino que seja um dos melhores jogos da Copa. Essa é a minha expectativa. Não espero que seja algum México e Inglaterra, porque eu acho que esse talvez vá ser o melhor jogo da Copa daqui até o final. Espero ser surpreendido, como a gente foi na última com a final, mas eu não sei se a gente verá outro México e Inglaterra, o nível, justamente porque o que o Stein destacou também, o ambiente, o Azteca, né? Não há estádio no mundo como o Azteca, isso faz toda a diferença. Os jogadores ingleses, né, falaram disso, que eles nunca tinham visto algo como o Azteca, né? E a gente está falando de jogadores que atuam por times como o Newcastle, que a gente valoriza muito o ambiente que o Newcastle joga no seu estádio, né? Mas não é comparável, né? Assim, acho que não existe uma comparação possível de um ambiente de qualquer estádio inglês com... E, aliás, provavelmente nenhum estádio europeu das grandes ligas, né? A gente até brincou aqui que talvez esse ambiente os ingleses só encontrassem em Atenas ou em algum estádio grego, se algum desses times fosse uma potência, né? Se o Olympiacos fosse uma potência ou o Panathinaikos fosse uma potência, talvez fosse um pouco esse ambiente. Mas eu espero que Marrocos e Bélgica... tá vendo? O ato falho da Bélgica. Marrocos e França seja um dos melhores jogos da Copa. E eu ficaria feliz de Marrocos chegar longe de novo, porque seria bom ter um africano indo às semifinais de novo. Mas é a minha maior expectativa, assim. E eu fico curioso em relação à Noruega, o que ela vai fazer diante da Inglaterra, mas eu tenho a expectativa maior mesmo por esse, da França e Marrocos. Bom, só para despedir, para quem ainda não está acompanhando, já está acabando a Copa, mas ainda teremos mais alguns textos para que assinem a newsletter do Almanac da Copa, que é onde eu estou produzindo meus textos dessa vez, né? E já tem muita coisa lá, para quem não viu nada, tem trocentos textos, né? Tem 2 guias, tem um guia com os mapinhas tradicionais, tem um guia histórico, então não é nada não é material vencido necessariamente, né? Eu não fiz material prévio das seleções, tem os boletins de cada dia, tem matérias prévias de alguns jogos também que não estão vencidos porque são matérias históricas. Dessas quartas de final tem as histórias cruzadas também, lembrando episódios do passado entre os 4 confrontos. E eu tenho, só para não repetir o Lobo, eu acho que o jogo que eu mais quero ver mesmo é o Marrocos e França, porque acho que são as 2 melhores seleções, assim, de um lado a favorita entre as 4 favoritas dos confrontos, a França melhor, e do oponente entre os 4 oponentes, né, se a gente pode chamar assim, os que não são favoritos, Marrocos também é o melhor. Então acho que tem essa qualidade com a distinção de ser um jogo que se promete muito diferente de 2022 pelas mudanças dos times, por ser uma França melhor e por ser Marrocos melhor. E dos outros jogos, assim, eu acho que eu fico com um olhar especial também para Noruega e Inglaterra.
Nessa Copa, eu tô tendendo a torcer sempre contra os europeus. Tô torcendo muito mais para as outras seleções. Então, assim, se for por torcida, eu torço por Argentina e por Marrocos para estarem nas semifinais. Mas acho que Inglaterra e Noruega têm coisas nos dois times que me batem uma vibe boa e que acho que talvez eu lamente um pouquinho por um deles ficar no caminho, né? Porque acho que a Inglaterra, eu não gosto tanto do Tuchel, mas acho que é uma Inglaterra que tem alguns pontos positivos, assim, e gosto da maneira como os caras se combinam, e acho que é uma Copa boa, o Kane merece, o Bellingham tá jogando para merecer também, enquanto a Noruega tem toda essa vibe boa, né? Essa vibe de se colocar como um azarão, embora seja um time muito melhor do que os azarões tradicionais, né? Por qualidade de seus principais jogadores, especialmente do Haaland. Então, se o Haaland, se a gente for pensar em personagens, para mim é o grande personagem da Copa, não só pegando a parte do que ele tem jogado, que é muita coisa, mas pela maneira como ele tem vivido a Copa, né? E nisso que a gente fala de histórias, os personagens são sempre fundamentais, e eu acho que o Haaland tem valorizado essa Copa, sim. Obrigado, pessoal. Vocês podem se tornar membros do nosso canal de YouTube e também ganhar acesso à nossa newsletter, né? A gente está mandando a newsletter fechada para assinantes todos os dias de jogos, né? O que significa que ontem foi o primeiro dia que a gente não mandou nenhuma newsletter. Hoje a gente vai voltar a mandar newsletter e vocês podem acessá-la se tornando membro do canal ou assinando direto no nosso Substack, além de ajudar, né, a contribuir com o nosso projeto. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, você pode só espalhar a palavra, contar para os seus amigos que você adora o conteúdo do Meio Campo, ou dizer que você odeia tanto que eles têm que assistir e ler. Isso também, fazer o quê, né? Também faz parte da estratégia da internet. A gente volta na segunda-feira para discutir as semifinais da Copa do Mundo, que já estarão definidas. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito obrigado ao Felipe Lobo. Muito obrigado novamente ao Leandro Stein. A gente volta na segunda-feira.